Olá a todos, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Tribuna do Sucesso e hoje com uma referência máxima. Muitas pessoas não sabem, mas eu preciso falar que esse podcast foi feito só para entrevistar essa pessoa que está aqui hoje, que foi meu chefe, hoje é um amigo que a gente tem aqui, é o nosso querido Bruno Ferguson. Obrigado pelo convite, Bruno. Ricardo. Vamos lá. Bruno, assim, você é uma das pessoas que eu mais admiro no direito. Você é super disruptivo. Eu entendo que, enfim, você chegou em um momento que existia um direito super tradicional, com vários escritórios com 100 anos de advocacia e tudo mais, e você olhou para isso em algum momento ali na década de 2010, se eu não me engano, e chegou e olhou para tudo isso e falou, meu irmão, vamos... Não precisa dessa formalidade toda, vamos você de camisa preta e calça jeans, hoje eu vim assim para te homenagear também. Então, você chegou e falou, meu irmão, não precisa disso para lucrar no direito, a advocacia, o ramo jurídico está travado, vamos ver, existem outras formas, você fundou as Law Techs, né, as Legal Techs, me conta mais um pouco de como é que foi a sua história. Legal, cara, olhando em retrospectiva parece meio óbvio, mas, cara, a visão foi o seguinte, quando a gente começou o escritório, tinha uma diferença etária muito grande, o escritório é Lima Ferguson, o Marcelo era o meu chefe numa empresa de mineração e ele queria abrir o escritório, me convidou, eu tinha 20 e poucos anos. E o que eu senti no início ali, tô falando aí de 2010, como você bem mencionou, cara, para alguém de 20 e poucos anos, cara, prospectar clientes corporativos era muito difícil. Então, hoje, eu acho que ainda tem essa barreira etária, mas é muito menor. Até porque, cara, o mundo mudou muito, mas isso há 15 anos atrás era uma barreira muito grande. E a gente estava naquele nicho ali da mineração da infraestrutura e eu comecei a fazer um mestrado na UERJ e comecei a falar sobre entretenimento, propriedade intelectual e eu comecei a ver que nesse mercado eu conseguia avançar de uma maneira melhor. Porque muitas vezes, cara, não tinha nem a palavra startup na época, mas, cara, a gente começava a ver galera jovem, então foi uma identificação e, cara, o mundo mudou muito rápido em 15 anos e aí a gente foi entendendo essa tendência e foi acelerando esse processo. Mas não foi uma coisa que a gente pensou, cara, foi uma coisa muito mais ali direcionando para o que dava para fazer naquele momento. Poxa, entendi, cara. E foi um mercado que você pegou que praticamente as pessoas não enxergavam, né? Não atacavam muito. Não tinha, cara. Eu acho que assim, se você for ver, é óbvio que assim, no Vale do Silício você tem ali uma onda ali com a Microsoft, a Apple, só que aí você tem ali no final dos anos 99, início dos anos 2000, você tem a bolha, né, das .coms. Aquilo ali dá uma esfriada, 2007 você vai ter o IPO do Mercado Livre, por exemplo, e aí, cara, isso começa a reaquecer ali 2007, 2008, 2009, então teve uns 5, 10 anos que foi muito parado, e no Brasil as coisas chegam sempre mais tarde, então não tinha essa indústria de Venture Capital, o primeiro Venture Capital do Brasil é de 2007, que foi com o financiamento do BNDES, então realmente... Como eu falei, as empresas nem eram chamadas de startup, nem tinha essa questão e não era tão incentivado. Hoje você vê, cara, o menino sai da faculdade, ele quer criar uma startup. Então, a gente foi pegando esse mercado e foi amadurecendo com ele, mas o mato era muito alto mesmo. Sim, eu acho legal isso. E que momento a mineração, a gente conversou sobre isso, mas em que momento a mineração entrou ali na sua trajetória? Cara, na verdade foi o seguinte, eu tava procurando estágio, eu fui no escritório, o escritório trabalhava pra MMX na época, que era a empresa do Ike, falou, cara, tô contratando aqui estagiário, você teria interesse? Eu acabei fazendo o processo seletivo, não tinha a mínima ideia do que era empresa de mineração, acabei entrando ali, comecei a trabalhar lá, depois a gente abriu o escritório, e aí comecei a me interessar, a me envolver, a trabalhar muito com o assunto, publiquei um livro sobre a temática, então a gente ainda lida no escritório, tem uma área ainda desenvolvida, mas é uma área muito limitada, tem poucas mineradoras no Brasil, você tem um limite de pessoas, é uma indústria de pessoas mais velhas, então naquele momento tinha isso, e quando você olha para a tecnologia, você pega o número de fintechs no Brasil, de startups no Brasil, de empresas de tech, cara, é infinito, e é todo dia surgindo uma coisa nova, então é legal também porque o que era novo ontem, hoje já passou, então a gente viveu várias ondas, assim, desde a época dos aplicativos de transporte, o desafio que tinha com o Estado, a regulação de fintech, então cada momento tem um desafio ali daquele período, né? Entendi. E quando foi que você começou a ter especificamente o contato com essa área de startup? Legal. Cara, quando eu comecei a fazer uma mestrado ali na UERJ, 2011 e tal, tava nessa boom de Copa do Mundo, Olimpíada, que ia ter aqui no Rio e no Brasil, o Copa e a Olimpíada, os dois grandes eventos do mundo esportivo, e a minha dissertação de mestrado foi sobre direito do entretenimento. E aí eu comecei a estudar muito sobre entretenimento e muito ligado à propriedade intelectual, e a gente começou a atender algumas empresas de tech, algumas empresas muito grandes. Uma das empresas foi a Americanas, a gente começou a atender eles, e eles estavam no momento que eles compraram, sei lá, 10 empresas menores, startups.
Então a gente pegou todo esse movimento de absorção. E pra mim, cara, imagina, você tá vendo uma indústria da mineração que as pessoas têm, sei lá, 70 anos, e eu vejo americanas comprando uma empresa e trazendo um cara de 20 e poucos anos pra ser um líder, um diretor. Então nesse momento que deu um estalo, então a gente já tava atendendo e a gente começou a atender, e a gente pegou aquela pegada dos aplicativos, e aí começou a vir startup, então a gente foi atendendo e foi expandindo, e aí começa o boca a boca, as pessoas conhecer, né? Sim, sim. Eu trabalhei com você uma época, então, assim, não sei se a gente pode falar o Sim. nome de algumas empresas que você tinha aqui. Sim. Caramba, eu gostei muito de trabalhar com algumas empresas, dentre elas a Lumix, Sim. a Atmos Sim. e a Carteira Amigo. Sim. Então, acho que eu mais trabalhei, né? Cara, essa é uma tendência também, assim, o que foi acontecendo? Eu investi em muitas Lotecs, desenvolvi, e em um determinado momento, cara, eu comecei a investir e desenvolver outras empresas. A Lumix, por exemplo, foi uma empresa que a gente fundou ali em 2022, estava no auge do NFT, tem uma trajetória também bem interessante, começou com NFT, hoje é uma empresa de stablecoin, bem legal. A Atmos também foi uma empresa que na época a gente estava olhando para crédito de carbono, tokenização, só que foi um mercado meio que acabou, e acontece muito isso com a startup. Às vezes você está num mercado que dá um boom e depois acaba. Ele é mega promissor e no final, por exemplo, hoje, cara, mesmo as grandes líderes naquela época de tokenização de carbono, o mercado mudou muito. A Carteira Amigo também foi um case legal, essa não foi investimento nosso, foi uma startup que a gente assessorou e é um case muito legal aqui do Rio, uma startup super interessante. Então a gente tem muita... E às vezes até acontece isso, a gente acaba investindo numa empresa ou desenvolve. Então hoje eu me vejo como advogado, mas também como um investidor bastante ativo de startup, assim. Sim, isso que eu admiro muito em você, né? Então vamos lá, tem uma coisa que acho que é muito legal tanto nos seus investimentos quanto no seu escritório, que são as Legal Ops. Sim. A gente fala muito de Legal Ops, você fala muito de Legal Ops e muitas pessoas não sabem o que é. Você pode falar um pouco pra gente do que significa, como que você usa isso para poder vender serviço? Legal. E como que você estrutura isso dentro do seu escritório? Cara, isso é interessante também. Assim, hoje o sócio administrador que administra comigo o escritório é o Denis, que é um cara brilhante e interessante. Quando ele chegou aqui no escritório, ele já tinha feito uns 7 cursos da Future Law. E até voltando um pouco atrás, depois que a gente criou o Sem Processo, que hoje é a Logic, a B2L, o que eu senti muito forte? Que existia uma carência muito grande por educação. Então, eu lembro uma vez que eu fui no CNJ dar uma palestra, lá era um tema, eles pediram uma palestra, e eu falei um monte de coisa, e no final os ministros falaram, pô, Bruno, muito legal, mas, cara, eu não entendi metade das palavras que você falou, porque é muito distante, né, do universo jurídico. Então, você usa terminologias desse mundo de startup, e ali a gente teve um clique e falou, cara, tem uma oportunidade aqui para educar o mercado jurídico. A gente criou a Future Law hoje tem mais de 50 cursos na prateleira, a gente teve mais de 40 mil alunos, e aí por que eu tô falando isso para chegar em Legal Ops? A gente estava fazendo curso, a gente sempre foi muito focado em eficiência, em temas inovadores. E aí a gente começou, eu nem me lembro, cara, o start ali, mas, cara, o tema de Legal Ops começou no mundo. Não existe, ninguém falava disso no Brasil. O Google criou uma área de Legal Ops, você tinha lá a Clock, e a gente fez o primeiro curso de Legal Ops do Brasil, trouxe o tema para o Brasil, e é engraçado porque quando você vai fazer um curso que nem nunca fez no mundo, no Brasil, mas mesmo no mundo eu acho que não tinha curso, você não tem nem referência para copiar. Cara, quem é o professor? Eu lembro que o Paulo Silva, que até liderou a Clock durante um período, hoje passou por várias empresas, ele era um cara que na época ele estava no Mercado Livre, ele era da controladoria jurídica, o Mercado Livre virou a área de Legal Ops, então a gente foi conectando com as pessoas, tanto é que a Clock nasceu dentro da Future Law, lá nos cursos, o pessoal debatendo. E pra mim é uma transformação muito grande. Por quê? Porque tradicionalmente o advogado e a advogada são pessoas muito focadas ali no argumento, muito subjetiva, muito pouco analítica. Então a gente já falava, a gente já tinha curso de jurimetria, de dados, e o Legal Ops, na minha concepção, ele veio para estruturar essa área. Então, eu acho que tem vários aspectos, você pega a mandala lá de Legal Ops, tem várias características, mas eu acho que o tema central é analisar a operação jurídica de uma maneira pragmática, analítica e com menos subjetividade, principalmente para operações grandes. No Brasil, o Legal Ops ganhou um contorno muito grande no contencioso, porque o Brasil é o país que tem o maior número de processos judiciais, é infinito, assim, é desproporcional, você compara com o mundo, sei lá, 95% das ações judiciais do Google no mundo estão no Brasil e o Google está no mundo inteiro. Então, no Brasil, teve muito essa pegada de contencioso, mas você pega... Fora do Brasil, cara, isso vai para contratos, vai para todas as áreas, e a ideia é essa, você trazer eficiência para o mercado jurídico, você olhar de maneira analítica, inclusive algumas lideranças de Legal Ops às vezes nem são advogados e advogados, são engenheiros, porque tem essa visão, e eu acho que traz uma eficiência, e que é o desafio, né? Se você for pegar, qual que é a grande dor hoje do mercado do advogado pessoa física, do cliente pessoa física ou do cliente empresa? Todo mundo acha que o serviço jurídico é caro e lento.
Então, como é que você torna o serviço jurídico mais célere e mais barato? O Legal Ops entra muito nisso, e aí vai conectar com a AI e tal, mas... Com automação. Com automação. Então, acho que essa é a tendência. A gente adota muito no escritório, assim, o Legal Ops é o coração do escritório. A gente lida hoje com, sei lá, 100 mil ações judiciais, e só é possível porque a gente tem uma operação muito afinada e muito estruturada, assim. Isso é verdade. O que muda concretamente dentro de uma empresa? Quais são os riscos que tem quando o Legal Ops não está bem estruturado? Legal. Cara, engraçado, porque isso é a gente tem uma área até no escritório que a gente faz uma consultoria, até semana passada, 2 semanas atrás, a gente estava falando com alguns clientes. Você tem empresas e empresas, né? Dependendo do volume. Hoje uma empresa, eu acho que assim, o grande desafio em termos de processo dentro de uma empresa é o contencioso. Não tem como fugir disso. Então, empresas que têm relação de consumo vão ter um contencioso muito grande, trabalhista também. Então, por outro lado, empresas que talvez tenham volumes menores pela sua atividade, o Legal Ops é muito interessante, mas ele vai ser tratado de outra forma. E hoje, o que eu vejo é... O Legal Ops entrou nas empresas de volume e agora está descendo ali na cadeia geral e está se expandindo no mercado. Para quem tem volume, cara, hoje você não consegue lidar. Se você tiver um número de ações muito grandes entrando, se você não tiver uma operação muito azeitada, você está muito mal. Então, acho que esse é um primeiro ponto para os escritórios também que lidam com isso. E para essas empresas que não necessariamente têm um volume grande, elas vão melhorando e tornando mais eficientes. Então, desde você estabelecer KPI, tanto KPI operacional como KPI, um dos desafios também do jurídico dentro de uma empresa é trazer visibilidade para o trabalho. Então, às vezes você tem ali clientes que, cara, o cara analisa um monte de contrato, resolve um monte de problema, a alta direção daquela empresa não entende. Então, eu acho que o Legal Ops também tem esse aspecto, além de organizar a casa. Como eu falei, o Legal Ops é um conceito muito amplo, se você for pegar mandala lá, cada um dos... Inclusive, nos nossos cursos da Future, a gente trabalha cada um dos conceitos. Eu estou tentando ser mais geral aqui na análise, mas eu acho que você estrutura a casa, consegue ter uma visão analítica, uma visão de dados mais profunda, tornar o teu trabalho mais eficiente e consegue dar mais visibilidade. Então, o jurídico tradicional, eu peguei uma época, 15, 20 anos atrás, cara, o jurídico era completamente artesanal. Então, assim, não tinha controle de nada, as informações, gestão de informação era muito mal feita, as coisas muito subjetivas, as escolhas. Então, isso foi se profissionalizando por conta dessa necessidade de velocidade e de custo, né? Entendi. E para vender esse serviço? Se um escritório quiser vender uma consultoria de Legal Ops, por exemplo? Cara, eu acho que tem muito espaço. A gente começou tendo essa área na época no Future Law Studio e hoje a gente tem dentro do escritório. Então, eu acompanho essa parte de consultoria como sócio de empresas que prestam consultoria há pelo menos uns 4, 5 anos. Até mais um pouco. A gente está hoje em 2026, né? Eu lembro que o Cris começou a fazer isso em 2019, 18, tem até mais tempo. A gente tem uns 8 anos aí de consultoria e eu vejo o mercado é gigante. E para todas as dimensões de empresas. Às vezes o escritório de 2 pessoas tem uma necessidade ali de tornar mais eficiente e o conceito veio se expandindo. Tanto é que é um dos cursos mais vendidos da Future Law. Desses 40 mil alunos, eu não sei o número exato, mas, cara, sei lá, uns 10 mil alunos nossos foram de Legal Ops porque tem um resultado muito prático, assim, tem um output muito claro do que você vai conseguir fazer com isso. Você diminui o custo operacional e aumenta a eficiência. Total. Né? E no final, hoje é isso, cara, é margem, porque assim, o mercado jurídico é gigante, é muito grande, mas, cara, as empresas, e isso é uma coisa que eu falo muito, né? Por mais que você fala, cara, beleza, eu sou um business partner, eu ajudo a empresa, o jurídico, mas, cara, você é uma estrutura de custo, não tem como você fugir disso. Então, assim, uma empresa varejista, ela não vive do jurídico, um banco não vive do jurídico, uma empresa de educação, uma empresa, um plano de saúde, então... E o volume só aumenta. O problema é, o jurídico, a cada ano que passa, o orçamento diminui e o volume de demanda aumenta. Se você não conseguir melhorar os teus processos, cara, você vai ficar enxugando o gelo e vai sempre estar perdendo espaço. É verdade. E onde que a maioria dos advogados ou dos escritórios erra quando tenta implementar o Legal Ops? Cara, eu acho que tem um desafio cultural, assim. Como você mencionou ali no início, você tem escritórios aí de 100 anos, o que é muito interessante. Para um escritório, para sobreviver 100 anos, ele tem que inovar, né? O cara não consegue passar por várias gerações. Mas existe um desafio cultural. O mercado jurídico ele tem um aspecto interessante. Você tem pessoas no mercado hoje de 17, 18 anos que estão entrando na faculdade, que estão começando ali um primeiro estágio, até pessoas de 80 anos. É difícil você ver isso em outros setores. É difícil você ver uma empresa onde o CEO, a CEO, vai ser uma pessoa de 70, 80 anos. No mercado jurídico isso acontece com muita frequência. Ali o fundador do escritório continua ali presente. Então tem um fator cultural. O advogado também ele é muito ligado a uma estética que é uma estética passada. Então, o terno, a gravata, a botoadura, o latim. Então, às vezes, ele nem dialoga. Então, para mim, na minha concepção, o desafio é você se abrir a esses conceitos novos. E tem outro aspecto. Você vai trazer, por exemplo, a gente tem um monte de engenheiro trabalhando hoje no escritório, cara, fazendo automação. Se você não der autonomia para essa galera, e é o que acontece no escritório. Às vezes, o escritório...
ele contrata a pessoa top de comunicação, mas ele quer dar top-down em tudo. Ele contrata a boa financeira, ele quer dar top-down em tudo. Então, esse excesso de gestão e os advogados, e eu me incluo, cara, tem uma percepção de que acham que sabem de tudo. Até pelo advogado ter essa posição de litigar, ser chamado para consultar, tem uma certa arrogância de achar que se compreende tudo. Você não compreende tudo. Então, se você não der autonomia, não tiver pessoas competentes, então é muito difícil algumas estruturas se abrir a isso. O que eu vi nos últimos 10 anos é muito escritório, vou criar uma área de inovação. Aí bota um sócio de inovação, que é quase uma coisa ali para dizer, que tem. Mas se você não internalizar, então eu acho que um diferencial que a gente tem hoje no escritório é que a gente acredita disso. E não é estético. Então, óbvio que a gente usa camiseta e tal. Eu acho que isso tá ligado, inclusive, a esse conceito de eu não quero perder tempo com bullshitagem, cara, eu não quero perder tempo amarrando uma gravata, eu quero focar no resultado. Isso tem um aspecto estético, mas tem um aspecto de crença interno. Então acho que tem muito escritório que ainda não acredita, cara. Sempre deu certo do jeito que eu fiz e continua dando, muito embora, se você for ver ao longo dos anos, a galera vem mudando a perspectiva. Teve o Baker McKenzie agora, teve um corte de 1.000 pessoas, então o mundo está mudando uma velocidade muito rápida. E quem não se adequa a isso vai perder espaço, mas tem gente que vai perder espaço acreditando ainda no passado, assim. Sim, você falou essa questão agora do mundo mudar, eu acho interessante, porque eu entendo que a gente agora, principalmente, a gente mudou de era, né? Sim. Antes a gente tinha a era pré-internet, depois a era de internet, hoje Sim. a gente está na era da inteligência artificial. Sim. A gente começou ali com computador, com celular, hoje em dia você tem os óculos, né? E daqui a pouco a gente está implementando isso via neural. Sim. Como é que você entende que isso pode acontecer daqui para frente? Cara, isso é interessante, eu acho assim, isso, quando você se propõe, esse é um desafio até que a gente tem na Future, que tem no escritório, que é na própria Logic. Quando você se propõe a ser uma empresa inovadora, o inovar ele é contínuo e constante. Então, você tem que ter um espírito de constantemente desconstruir para reconstruir. O que deu certo, o que eu falava que era inovação há 10 anos atrás, hoje, cara, é passado. Então, o que eu acho que é um diferencial também é manter esse espírito de inquietação. Eu lembro uma coisa, você falou da Lumix. O curso que mais vendeu na história da Future Law em menos período de tempo, acho que foi o curso de metaverso e NFT. A gente vai falar sobre isso. Tô antecipando aí a pauta, não sei, mas o que é o ponto ali? Cara, foi 2022 também que a gente lançou. Cara, a gente tava bombando a NFT, tava bombando a visão de metaverso. Você vê que o Facebook mudou o nome pra Meta. A gente entrou de cabeça, fez um curso, um monte de gente assistiu e, cara, isso virou lixo. Até acredito que isso vai voltar, tá? As coisas são muito cíclicas em tecnologia. Sim. Mas o ponto a gente está sempre nessa fronteira do que existe e do que não existe. A gente, por exemplo, na Logic, quando eu lançou o ChatGPT, final de novembro de 2022, eu comecei a usar, falei, cara, a gente precisa lançar um produto de AI para o mercado jurídico. A gente lançou o Spectre na época. Cara, a gente descontinuou esse produto, porque não fazia sentido. Eu lembro que o ChatGPT ia evoluindo e a gente ia tentando criar ferramenta. Então, no início, o ChatGPT não lia PDF. Então, a gente criou um leitor de PDF com o ChatGPT. Então, você buscar inovar, você vai errar muitas vezes. Tem muita startup que eu botei dinheiro que não virou nada, mas você tá nessa fronteira do que existe e do que não existe, te permite estar na vanguarda e conseguir chegar em mercados que às vezes não existem. Então, na minha cabeça, é isso, é manter esse espírito. E eu acho que esse é o desafio cultural. Como é que a gente bota na cabeça da galera que o que a gente fez até hoje deu certo, amanhã já não vai dar, a gente vai inovar, daqui a 2 anos a gente vai estar falando de outra coisa, porque o mundo não para, né? E tem uma visão meio egóica do ser humano que a gente acha que a gente é o ápice da tecnologia, o final da história. Só que a gente é só um elo, cara. Daqui a 10 anos, 30 anos, 40 anos, a galera vai olhar pra gente e falar, caralho, como ridículo era viver em 2026, entendeu? Então, é esse futuro que a gente tá sempre buscando. Poxa, isso é legal, cara. E a gente vai ter um episódio específico para isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque muitos advogados não sabem que existe. Como você está dizendo, tem muito advogado aí que ainda está em 2000, em 1999. Com certeza. Então tem advogado que não sabe o que é smart contracts, Sim. Tem advogado que não sabe o que é blockchain. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa tokenização do direito, dessas coisas. Cara, eu acho que assim, o Bitcoin ele é lançado ali em 2008, né? Que ali você tem a crise financeira, e aí a partir daquela crise, e aí tem sempre essa dúvida, né? Quem criou, Satoshi Nakamoto, não foi? Mas o fato é, o Bitcoin ele nasceu ali em 2008, como um aspecto muito experimental, foi usado ali muito para jogos. E aí você começa a ter uma ascensão. Eu lembro que o primeiro momento que eu tive assim, um contato muito intenso foi em 2016. E aí que é interessante. Eu lembro até hoje, tem um amigo meu o cara programou da NASA, o cara muito fera, que é o Paulo. Hoje ele tá numa fintech, ele tava numa outra fintech na época. E eu lembro que eu fui tomar um café com ele e ele falou, porra, Bruno, cara, acabei de programar na Ethereum. Que era outra rede, ainda existe e tal.
E eu lembro ele me contando e ele me explicando o conceito do que era blockchain ali em 2016. E, cara, era muito abstrato, né? Então, assim, essa descentralização. Eu lembro, é engraçado, tem pessoas hoje que eu vejo, obviamente não vou citar o nome, lideranças gigantes em empresas hoje de cripto, que são líder jurídico de cripto, e que eu expliquei a primeira vez o que era blockchain. Eu lembro de explicar 2016, 2017, você tinha que explicar muito o conceito. Acho que hoje, mas você falou, muita gente ainda não conhece. Eu acho que o Bitcoin, ele foi ele foi a origem ali do conceito, e ele também ajudou as pessoas a entenderem com essa visão de investimento. O NFT, quando a gente criou a Lumix ali, você vê a Lumix hoje é uma empresa de stablecoin, mas eu acho que ao longo desses anos, sei lá, desses 10 anos aí que eu tenho a convivência com a blockchain, o que eu vi se criar efetivamente, assim, foi efetivamente, eu acho que stablecoin é a grande tese, então assim, de como é que eu consigo trafegar dinheiro no mundo inteiro. O SDC, cara, bombou, a Circle lá foi um IPO gigantesco. Você tem essa tese da tokenização, que eu acredito muito, porque é uma tendência, então acho que assim, você, ainda mais no Brasil, que é um país muito cartorial, né? Você tem alguns desafios às vezes legais, por exemplo, imóvel, você tem obrigações legais, mas poderia ser muito mais simples. O blockchain traz uma segurança. Sim. Mas, eu volto a dizer, é uma tecnologia que vai, e as coisas são muito cíclicas, então tem ondas. Por exemplo, quando surgiu o NFT, era aquela onda, caraca, ativos digitais únicos, obras de arte, um Bored Ape lá valia 3 milhões. Neymar tá comprando, e aí deu uma queda. E aí quando dá essa queda, a gente fala, cara, isso aqui nunca mais vai acontecer. Se você pegar, por exemplo, inteligência artificial mesmo, que é uma temática agora que tá super em alta, cara, você tá falando de uma tecnologia que está sendo discutida há 70, 80 anos de idade. E é interessante que nos ciclos, a gente sempre fala, né, dos invernos da inteligência artificial, e ela entra em inverno, ela sai de inverno, porque todo ciclo de AI em hype, você tem promessas gigantescas. Não é a primeira vez na humanidade que está se prometendo que a gente vai chegar na AI geral e que o ser humano vai ser substituído. Tal do carro voador, né? Cara, essas coisas voltam, isso volta e vai com uma frequência muito grande, assim, e você tem casos históricos, né? Por exemplo, a Marinha Americana comprou inteligência artificial anos 50, 60, com essa crença de... Então, isso vai e volta numa velocidade. Óbvio que agora a gente está na hype da AI, e eu acho que ela vai passar e vão vir outras hypes. A gente vai voltar a falar de metaverso. O metaverso, eu acho que ele veio muito forte por conta da pandemia e da percepção das pessoas de ficar em casa. Depois da pandemia, pelo contrário, hoje todo mundo quer sair, ninguém quer mais saber de ficar com óculos. Mas essas coisas são muito cíclicas e voltam. Então, hoje também, vivendo muito tecnologia nos últimos 20 anos, o que eu vejo eu tento não me entrar muito na hype ali, porque eu sei que as coisas às vezes são muito super valorizadas, mas também dar atenção a coisas que talvez as pessoas naquele momento acham que não estão tão sexys, que podem virar, entendeu? Entendi. E o que você acha que falta para os tribunais especificamente para eles assimilarem de inteligência artificial? Cara, eu acho assim, isso é uma coisa interessante, tá? Se você pega o Brasil, eu tive ano passado em Londres fazer uma palestra, vou estar em Nova York agora. Quando você vai para fora do Brasil, cara, e a gente tem essa síndrome muito forte de vira-lata, né? No Brasil nada funciona e tal, mas, cara, a gente tem algumas ilhas de excelência. Você pega o Pix, cara, uma coisa muito única. O Banco Central do Brasil é uma coisa, assim, muito fora do normal. Você vai pra fora do Brasil, pô, você vai para os Estados Unidos, que, teoricamente, pô, a maior economia do mundo. É arcaico, às vezes, o meio de pagamento. Às vezes, você tem um monte de lugar que você não consegue aproximar. Então, assim, você vê que o sistema financeiro brasileiro é muito avançado e o judiciário também. E aí é uma questão meio que de sobrevivência. Eu lembro que há 2, 3 anos atrás, o ministro, à época, o ministro Barroso estava como presidente do tribunal, ele convocou várias lotecs para a gente fazer projetos de inteligência artificial. A gente teve com ele, a gente e outras lotecs. Então, acho que assim, o Brasil, como ele tem um volume muito gigante, você vê, vai ver no mundo qual lugar que você tem audiência virtual com a frequência que a gente tem, processo eletrônico. Cara, tem muito lugar do mundo que o processo é físico. Você pega os Estados Unidos mesmo, como eu mencionei, cara, tem muita coisa que é no papel. Você pega a Europa, a Alemanha, cara, coisa no papel. As coisas são feitas pra gente, olha e fala assim, cara, esse cara tá preso há 20 anos atrás. Então, o Brasil, ele tem adotado, os tribunais têm adotado muita inteligência artificial. Tem uma discussão de fundo aí que é muito grande, porque em que medida você vai começar a automatizar tudo, mas a realidade hoje, principalmente nesse contencioso de maior volume, já é automatizado. Com certeza. Mas eu vejo, cara, o CNJ, cara, o Thiago Gontijo é um cara incrível, tá sempre com a gente. Então eu vejo iniciativas muito interessantes nos tribunais. É óbvio que você não vai esperar que o tribunal adote a tecnologia primeiro
Então, óbvio que tem uma tendência da iniciativa privada a adotar, mas no Brasil, comparado com o mundo, a gente está muito avançado em termos de tribunais, porque a gente tem uma realidade que ninguém tem. Então é fácil nos Estados Unidos, você vê em filme americano, tem aquela corte, o juiz lá. Cara, o cara tem. Eu fiz essa pergunta ano passado lá para a turma na Inglaterra. Quantos processos um advogado na Inglaterra consegue tocar? Ele toca 10 processos ao mesmo tempo. No Brasil, a gente toca 1000 processos um advogado. Então, essa desproporcionalidade obriga a gente a ser muito tecnológico. Mas eu posso dizer, o Brasil hoje é um dos tribunais, se não o maior, o mais tecnológico, um dos mais tecnológicos do mundo, assim. E tem algum recorte específico? A gente sempre fala da boa tecnologia, Sim. né? Tem algum recorte específico na tecnologia que te dê algum medo, te deixe com alguma insegurança? Cara, acho que não. Acho que assim, acho que tem essas... Eu até postei isso outro dia, assim, eu acho que a nossa geração viu muito filme de ficção científica, então tem muitas ideias pré-incutidas, assim, cara. Criptocalipse. Cara, assim, por exemplo, cara, esse negócio da consciência é uma discussão profunda, né? Sempre que você vai falar de AI, você acaba entrando numa discussão mais filosófica. Mas assim, a inteligência artificial vai ter consciência e controlar o mundo. Lançou agora, né, a rede social das AIs. Cara, na verdade aquilo ali é réplica. Então, assim, a inteligência artificial é uma tecnologia, é um ferramental como foi a máquina de escrever. Então, eu acho que, assim, o grande desafio, na minha visão, a preocupação não está em tecnologia. Está em relação a como as pessoas lidam com a tecnologia. Eu estava vendo hoje um estudo, até vou postar daqui a pouco, em relação a, por exemplo, as pessoas que têm feito terapia com chat GPT. E como aquilo ali começa a causar problemas sérios, psicóticos, porque ele reforça a tua narrativa. Então, o problema não é o chat GPT se tornar consciente e querer dominar o mundo, a Skynet. O problema é as pessoas começarem a depositar emoções profundas no chat GPT, ele espelhar aquilo e as pessoas estarem tendo ataques psicóticos. Tinha um sujeito lá que ficou 36 horas acordadas acreditando que ele estava falando com uma pessoa falecida. Então, aonde está o problema? É no ser humano, na interação com a tecnologia, que nem hoje, cara, às vezes as pessoas passam muito tempo ali na internet, então eu acho que... o maior receio em relação ao futuro é como o ser humano absorve a tecnologia, não a tecnologia em si. Eu não acredito nessas teses meio apocalípticas. Mirabolantes. Zero, cara, zero. Tem os problemas que o próprio ser humano causa, né? Como aquele problema de Cambridge Analytica, Sim. por exemplo. Esse que é o ponto. E eu acho que tudo que é novo, por exemplo, você falou daquela nas eleições ali. Cara, aquilo era muito novo, as pessoas não sabiam como lidar e como ser impactadas. E aí, esse é um desafio também, e aí entrando pro direito. A gente aprende lá na faculdade a tridimensionalidade do direito, fato, valor e norma. Só que a real, cara, é que não existe mais essa dimensão de tempo. As coisas acontecem numa velocidade muito grande. Então, por exemplo, o ChatGPT mesmo, pegando aqui como exemplo, foi a velocidade mais rápida para chegar em 100 milhões de usuários. Então, cada vez que você lança uma tecnologia, as pessoas aderem muito rápido. Então, se você não estiver entendendo o processo muito rápido, aquilo ali perde o controle. Então, acho que o direito, esse é um desafio. O direito também, além dele ser instantâneo na prestação de serviço jurídico, o Estado, o direito enquanto aspecto normativo, ele tem que reagir de maneira mais imediata aos fatos, porque os impactos são muito grandes. Então, assim, por exemplo... Não sei, você vê, os estudos estão saindo agora, um estudo lá da Dinamarca, mas, cara, tem alguém pensando em como regular o aspecto terapêutico do uso das inteligências artificiais? E aí que eu não estou querendo excesso de Estado, mas está comprovado que aquilo ali pode gerar um impacto gigante para a humanidade. Então, essa velocidade tem que ser mais acelerada. Sim, eu vejo o direito como muito reativo, né? Sim. Pouco preventivo, principalmente quando a gente fala de questões do Estado. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de empreendedorismo jurídico, que acho que é um forte bem grande seu. Você criou aí essa parte de Lawtech, de Legaltech, você criou a B2L. Onde é que está o valor real desse mercado? Cara, é interessante, é uma boa pergunta, tá? Excelente pergunta. Por quê? A gente não tem os dados exatos de quanto faturam, por exemplo, os escritórios de advocacia no Brasil. O único dado, por exemplo, que você tem público é o Matos Filho. Matos Filho fatura 1,5 bilhão, que é um valor bastante expressivo. E aí a pergunta pegando só o recorte corporativo, porque você tem o recorte de pessoas físicas, você tem vários submercados dentro do mercado jurídico. Quanto o Matos Filho representa hoje de faturamento do mercado corporativo? Você pega ali, a análise lista hoje mais de 1.500 escritórios, sei lá, por aí. Então, quanto é o Matos Filho? Quanto o Matos Filho tem de market share do mercado? Se você considerar que ele tem 1%, você está falando do mercado de 150 milhões. Se você considerar... Então, é difícil estimar porque a maioria dos escritórios não abrem.
com certeza você tem um Pareto, né? Então, se você imaginar aí 1.000 escritórios, provavelmente os 200 maiores escritórios faturam 80%, que é o Pareto, né? Sempre os 20% faturam 80% e dali para diminui. Mas se você imaginar, o Matos Filho é um Pareto do Pareto, eu não sei, mas o ponto é, eu já fiz essa conta, sei lá, o mercado talvez movimente... Eu já vi gente falando de contencioso de volume, pessoas que entendem, falando que o mercado movimenta 10 bilhões de reais por ano. Eu acho pouco, né? Porque só o Matos Filho movimenta um. É isso, mas eu tô falando só do contencioso de volume. Com certeza, tá, não, claro, se você pegar o aspecto contencioso estratégico, tributário, trabalhista... Consultivo, assessoria... Talvez isso chegue a 50 bilhões, 100 bilhões. O que é interessante? Você pega alguns dados públicos, né? Você pega, e isso está na internet, não estou falando nada de sigiloso. Você pega a ProJuris, quando foi vendida para a Softplan, faturava 50 milhões. Depois eu acho que subiu, foi para 100 milhões. Ninguém sabe exato quanto fatura as empresas de tecnologia. Mas pensa que talvez a maior empresa de tecnologia no mercado jurídico, e não estou falando que seja a ProJuris necessariamente, com certeza é a Jus Brasil, mas a Jus Brasil é um mercado muito específico. Sim. E inclusive fatura muito em empresas B2C, né? Tem muita gente que deixa o dado. Mas estou pensando em empresas que prestam serviço para o mercado jurídico corporativo. Cara, são empresas que faturam ali, sei lá, 150 milhões, talvez 100 milhões, e o Matos Filho 1 bilhão ano. Então, o que eu quero dizer é, o maior escritório do Brasil, não sei se é o Matos Filho, mas é o que abre os dados, talvez fature 10 vezes o que fatura a maior Lotec no Brasil. Então isso te dá uma impressão. E outra coisa, quantas Lotecs existem versus escritórios que faturam relevante? Bem menos. Então, talvez você lixe ali 20, 30 Lotecs no Brasil que faturem bem, assim, tô falando aí acima de, sei lá, 3, 4 milhões por ano. Nem isso, talvez sejam menos, 20 empresas. No mercado jurídico, cara, escritórios que faturem acima de 3, 4 milhões são muitos. Muitos. Então, até hoje em dia, escritórios pequenos de pessoas que têm... Sim. Faturam mais. E aí, o que eu quero dizer com isso? Cara, talvez o custo hoje, porque no final o cliente corporativo quem gasta é o jurídico da empresa. Talvez, cara, o gasto com empresas de tecnologia seja 2, 3%, 97% com o escritório, sei lá, fazendo uma conta. E aí você fala, cara, é um mercado pequeno. Só que o lance é, cada vez mais os serviços jurídicos vão ser prestados por empresas de tecnologia. Então o que eu quero dizer com isso? Você pega hoje, por exemplo, uma plataforma de CLM que faz gestão de contratos. Até ontem, ela era uma empresa que organizava o fluxo de contratos. Ela tinha um valor. Hoje você bota a gente de AI e ela faz análise da minuta. Ela começou a comer o trabalho de análise de contrato. Então, eu acho que o que vai acontecer... É difícil você acreditar que os budgets jurídicos vão aumentar. Pelo contrário, o que a Lotec pode vender é eficiência jurídica. Então ele tem que reduzir o budget. Então se a gente disser que o mercado hoje, sei lá, é de 100 bilhões, as Lotecs faturam 1 bilhão, 2 bilhões e 98 bilhões são com escritórios, o que vai ter de discussão aí é como é que as Lotecs vão comer esses 98 milhões. Então vai ser um jogo de rouba-monte. Dificilmente, e ao contrário, se o mercado é de 100 milhões, ele vai querer ser achatado para 90, 80, porque o sonho do CFO da empresa é pagar menos pelo custo jurídico. Então, eu acho que é meio que por aí o desenho. Sim. E aí, falando um pouco disso, para as Lotechs conseguirem entrar nesse mercado, onde que você acha que está a oportunidade real de faturamento? É vendendo curso? É fazendo alguma outra forma de uma plataforma de interação? É alguma automação? Cara, eu acho que a automação é uma coisa que tem crescido muito. A gente tem uma área muito desenvolvida de Legal Ops, que ajuda muito nessa parte de organização da casa da empresa, captura, cadastro de informação, isso é um mercado grande. O RP é um mercado gigantesco, porque dificilmente você vai ter uma empresa que não vai ter um RP, não vai ter um CLM, então esse é um mercado interessante, só que esse é o mercado do passado. Eu acho que a tendência hoje, a gente, por exemplo, tem a Logic AI, que é muito focado em agentes. Eu acho que esse mercado ainda é muito inicial, está sendo experimentado, e ele tende a crescer. E esse mercado tem um potencial. Mas a realidade hoje é que os maiores mercados de Lotec hoje, você está dentro do RP. O RP ali é onde fatura mais. Aí você vai ter essa questão de BPO, de Legal Ops. Você vai ter uma fatia ali também de acordos, que foi onde a gente começou, mas não é tão expressiva. Mas é o que eu te falando. Eu acredito que nos próximos 5, 10 anos, a gente vai ter produtos que vão cada vez mais comer parte do trabalho que hoje pode ser feito interno ou externamente. Sim. E quando o advogado ele parte para quando ele começa a faturar, quando ele ganha alguma atração digital, qual é o erro que você acredita que ele continua cometendo para não conseguir ter um desenvolvimento saudável?
Você diz o quê? Do advogado, do escritório? Do escritório, de erro de escritório, de gestão, de técnica, de tudo. Cara, eu acho que assim, você pega... Eu tava vendo, tem um mestre, um trabalho de mestrado da Universidade do Paraná, acho que me esqueci o nome do autor, que ele analisa os maiores escritórios do Brasil. E ele viu um fator que os maiores escritórios ali, Big Law, tem pelo menos 30 anos de existência. Eu acho que é mais ou menos esse o tempo. Então, o desafio ali do escritório é você... A maturação tem um tempo. Você pode acelerar mais, mas você tem um tempo para o mercado entender, para a tua marca, para você entender os processos. A nossa jornada de 15 anos, cara, o que a gente foi aprendendo, entendendo e melhorando é um aperfeiçoamento contínuo. E eu acho que hoje é uma tendência, eu tive falando com o líder das associações de Hong Kong, de Lotex, e ele estava falando isso com muita intensidade, mas é uma tese muito forte, que são os escritórios AI First. Se fala muito de escritórios que vão nascer agora ou que estão nascendo, que vão ser escritórios de uma ou duas pessoas e que vão faturar muito com base em AI. Por quê? Porque é mais fácil você começar a criar os fluxos e processos de um escritório novo do que automatizar os antigos. Sim. E eu vejo isso hoje. A depender do tipo da advocacia, você consegue realmente ter esse atendimento aí exponencial, né? Eu acho que, inclusive, tem muitas Lotecs tentando... Tem uma empresa que eu invisto, que é a Lexter AI, que o foco deles é muito esse, é tentar automatizar um escritório focado no B2C. Então... E é interessante, né? Porque quanto mais você automatiza esse lado, mais demanda cai para a empresa. Quanto mais tem um advogado aqui, e até uma discussão, né, que se tem dessa advocacia predatória, advocacia... Tem vários nomes que você pode dar, mas sim, a verdade hoje é que, assim, eu vejo isso no dia a dia. Você vê um advogado do Amapá advogando num caso do Rio Grande do Sul, porque o mundo hoje é online, as pessoas se conectam. Sim. E quanto mais tem processo desse lado, mais está sobrecarregando as empresas e mais eficiência. E hoje está todo mundo usando o judiciário, o advogado de um lado, o advogado do outro. Então, é uma corrida aí tecnológica, né? Até fora do Brasil, né? Tem gente que está aqui e está fazendo algumas coisas lá de nacionalidade em Portugal ou em outros países. Total. E eu ainda acho que o Brasil vai exportar cada vez mais, porque não existe isso no mundo, até porque o mercado do mundo não é saturado. Você pega, por exemplo, alguns países, sei lá, Suíça, Alemanha, você pode fazer... Teve um estagiário aqui que estava fazendo... Ele está estudando para ser juiz na Alemanha, ele passou um tempo com a gente. Ele fez eu lembro. Você conheceu. Eu conheci ele. E, cara, você vê na Alemanha, eu acho que você pode fazer 2 vezes a OAB. Não passou, já era. Você nunca mais vai fazer. E Suíça, eu acho que é uma vez. E o custo também de faculdade... No Brasil, você tem o maior número de faculdades de direito do mundo. Mais do que o mundo inteiro somado. Então... O advogado em alguns lugares do mundo, ele não está nessa necessidade de correr atrás de fazer conteúdo digital para originar lead. Cara, meio que ele é um profissional relativamente escasso e a demanda chega nele. Então, por isso que eu acho que vai ter uma tendência do Brasil exportar cada vez mais, porque o Brasil está desenvolvendo um know-how que pouca gente no mundo... Dificilmente você vai ver advogados no que a gente vê no Brasil, gente produzindo conteúdo, perfis gigantescos, galera gerando tráfego. Então, eu acho que é bem particular nosso. Pois é. E tem algum limite para quando, por exemplo, as automações, esses escritórios novos que você citou, tem algum limite desse tipo de automação, desse tipo de escala tecnológica em contraste com a qualidade técnica? Porque esse que eu acho que é o desafio e o medo das pessoas, né? Cara, eu acho que a qualidade técnica, sendo bem sincero, tem um aspecto de vaidade humana, mas a realidade é que, cara, vamos lá. O que um cérebro humano, a gente como advogado, a gente indexa um número de informações. Eu lembro quando eu estava escrevendo o livro de Direito Minerário, todo país do mundo que eu ia, eu corria atrás de um livro de Direito Minerário. Eu lembro na Argentina, caraca, indo numa livraria, sei lá onde, para conseguir o livro de Direito Minerário para poder citar no meu livro. Você pega o livro lá, tem referência de vários locais do mundo. Eu tenho esse livro com o Bernardo se escrevendo. E cara, qual que é a realidade ali? Cara, como é que você ia ter acesso? Eu tinha que buscar material do mundo. Eu queria saber como era o sistema minerário, sei lá, na França, eu tinha que comprar um livro de direito francês de minerário que era mega escasso. Então, hoje, cara, o nosso cérebro, a gente é as vivências que a gente tem, cara. Qualquer LLM de AI, ele indexa todas as informações do mundo. Então, ele tem o acesso. Principalmente se você utilizar de maneira adequada, fazer uma engenharia de prompt boa, você vai conseguir extrair coisas que o cérebro humano não consegue. A gente não consegue indexar, a gente não tem esse know-how, a gente não sabe todas as leis do mundo. Hoje, volta e meia, eu tô pensando em alguma coisa de direito, eu pergunto, cara, como é que funciona isso no direito no Egito? Caraca, eu nunca ia ter acesso, porque é pela língua, pela barreira. Então, hoje, você entende do mundo inteiro. Então, eu acho que a qualidade não é o problema. Eu acho que problemas estão dentro de alucinação, que é um tema muito recorrente que as pessoas falam. Volta e meia você vê manchete, determinada pessoa botou uma jurisprudência, levou uma multa e alucinou. E eu acho que o desafio aí não é só qualitativo, mas é como você gerenciar isso. Porque
Você pega, às vezes, muitos modelos que ele vai fazendo, ele faz bem, faz errado. Então, como é que você gerencia esse erro em escala? Eu acho que esse é o maior desafio, mas eu acho que a qualidade, cara, ainda mais especialmente se você pensar em determinados aspectos da advocacia, cara, muita gente usa modelo de um monte de coisa. Então, dizer que a AI, cara, você vê coisas... Se você utilizar da forma correta, você tira resultados impressionantes, né? O problema é que o pessoal quer jogar a responsabilidade da advocacia em cima da inteligência artificial. Ó, faz aí pra mim, eu vou protocolar do jeito que tá, a pessoa não revisa, não tem o trabalho humano ali de revisar. E essa vai ser a tendência. Você monta hoje, você pega o N8N ali da vida, você vai estruturar, cara, você estrutura um fluxo ali mega automatizado. Só como é que eu vou supervisionar aonde que deu erro? E aí ele protocola, cara. A gente conhece histórias aí de gente que, cara, às vezes erra ali e protocola 70 vezes... E os erros são mais nesse sentido. Então, e o juiz já fica daquele jeito, né? Imagina você, e aí eu te falando, imagina o cara protocolar 70 petições iguais dentro do processo. Isso acontece. Então, eu acho que o desafio não está na qualidade. O desafio que a gente ainda não entendeu é como gerenciar esse número de agentes atuando. Isso não só no direito, em tudo, né? Sim, e aí qual é na prática, o que diferencia duas pessoas que estão indo para a tecnologia e uma que ganha tração e a outra que não ganha? Onde é que está o erro ali? Cara, eu acho que a tração vai vir muito mais do mercado. Eu acho assim, a operação, a capacidade de ser eficiente tem dois aspectos. Primeiro, a capacidade de gerar margem e o segundo aspecto é de gerar resultado. Então, assim, vamos esquecer a advocacia e vamos para um restaurante. Você pega hoje um McDonald's da vida, ele funciona mega bem porque, cara, você pega a comida, vem rápido. Você vê aquele filme até... Fome de... Esqueci o nome. Acho que fome... da história do McDonald's. Você vê ali que como o diferencial deles era o fluxo de processo. Estou falando lá de tecnologia, estou falando ali de capacidade de entrega numa velocidade que as pessoas querem. Então, eu acho que tecnologia, processo, existe para isso. Porque se você atende... Cara... Se você é um McDonald's, você pode ter um sanduíche legal pra caramba, mas se você demora 1 hora pra entregar pro cara, acabou. E isso acontece muito na advocacia. E principalmente quando você tá lidando com um problema de alguém, seja pessoa física ou pessoa jurídica, cara, tem uma ansiedade ali natural. Então o cara quer resultado, quer resposta, quer entender. Então a forma como você vai fazer o delivery desse serviço importa muito, porque isso vai impactar no teu boca a boca. Então eu até postei também recentemente falando do... Five Guys, que é uma lanchonete americana, ele parou de botar dinheiro em marketing e ele começou a supervisionar todas as lanchonetes e aí ele dava um bônus para as lanchonetes que serviam melhor. Então, o que ele mostrou ali? Cara, o boca a boca é mais forte do que o marketing de inbound ou outbound. Então, você tem 3 formas, né, de você trazer um cliente novo. Boca a boca, você não controla, mas é o mais forte. Quando alguém fala, cara, esse cara é bom, vai nele que ele é bom, é top. Você tem o inbound, que você gera conteúdo e atrai, e o outbound, que você vai em cima do cara. Então eu acho que o sucesso, muitas vezes, principalmente no início, para gerar atração, é a tua capacidade de inbound, de gerar tráfego, de gerar conteúdo de qualidade, outbound, a capacidade de você ir lá buscar, mas no longo prazo é o boca a boca. Até porque quem ensinou muito isso, você pega do Customer Success e tal, você pega ali a Salesforce, ela era muito boa de captar clientes, só que ela perdia 30% dos clientes por mês. Então ela viu que aquele mercado ia acabar. Então você começa a queimar muito o teu filme. Então acho que a tecnologia ela vem para você conseguir entregar mais rápido, mas ela não necessariamente vai ser um vetor de sucesso para a originação de cliente de cara. Porque ninguém sabe que você está fazendo bem pra caralho. Então, se você não tiver um bom marketing, você pode ser muito bom. O tempo que vai demorar para essa informação se alastrar no mercado pode ser muito lento, entendeu? Entendi. E aí, vamos já mudando um pouco de... Eu tô mudando de assunto cara, toda hora, porque tem coisa pra gente falar. Sim. Visual Law e Legal Design. Legal. Eu lembro que você tinha a Quark. Sim. Me conta mais, não tem muito advogado que não sabe, tem advogado Legal. que ainda faz aquele layout do Word com Calibre. Cara, isso também é uma outra coisa que a gente também foi pioneiro na Future Law, lançamos o primeiro curso, começamos a internar. E foi engraçado porque a gente lançou o curso e aí uma empresa uma semana depois me ligou, fez o curso e falou, Bruno, eu queria fazer Visual Law, você tem? Eu falei, caraca, como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que a gente foi um dos primeiros realmente no Brasil a fazer. E tinha um desafios na época de, cara, como é que você bota no Word, altera? Tinha um desafio técnico, prático, que a gente foi desenvolvendo ao longo da história. Cara, qual que é o ponto aqui? Os documentos jurídicos, aí eu vou olhar para o consultivo e para o contencioso. A gente trabalha nessas duas frentes. A gente tem um monte de case muito legal de consultivo.
A Quark depois virou estúdio, a gente internalizou isso no escritório, a gente teve mais de 150 empresas diferentes que a gente fez projetos de Visual Law. Então a gente tem uma abrangência bem grande e tem cases muito legais, assim, de termos de uso. A gente fez os termos de uso, por exemplo, do iFood, muito legal, que era um desafio ali dos entregadores entenderem as regras do jogo. A gente botou em Visual Law. A gente tem história em quadrinho que a gente fez ali para Souza Cruz. Então tem um monte de projeto bacana. Então acho que em termos do contrato, olhando para o aspecto contrato, antes de entrar no contencioso, as pessoas querem fazer em contratos para serem lidos. Só que a gente está num mundo que ninguém lê nada. Porque as pessoas estão ali, TikTok, Instagram. Cara, a atenção das pessoas é muito dispersa. E é engraçado, a gente fez muito projeto de Visual Law que você entrava na área, o cara do comercial que vendia aquele contrato todo dia, ele não sabia o que estava escrito. O cara estava há 20 anos na empresa, nunca teve a curiosidade de ler. Então acho que o Visual Law, dentro dos contratos, ele torna mais acessível. E a gente está num mundo hoje que, cara, a informação é tudo. Então, assim, hoje você tem, às vezes, uma pessoa que é um influencer, uma influência, cara, que impacta muito mais do que uma pessoa técnica. Eu vejo congresso, assim, hoje até de pessoas de outras áreas. Tem uma prima minha que fala, cara, hoje, em determinado congresso só chamam quem tem um número tal de seguidores. Então, você vê como isso entrou até no mundo acadêmico. Então, se você não conseguir transferir a comunicação, não é quem fala, é como você entende. Então, quando você bota um Visual Law dentro de um contrato, faz o legal design e torna ele melhor percebido, melhor compreendido, isso faz com que haja uma oportunidade das pessoas lerem o contrato e executarem da melhor forma, que é o que você quer. Eu não quero um contrato que eu tenho um monte de regra que ninguém sabe. Então, isso é muito legal para contratos. Quando a gente olha para o judiciário, tem vários aspectos. Quando você entra no contencioso de volume, cara, o CNJ, pela meta do CNJ, um juiz tem que dar uma sentença a cada 30 minutos. Ninguém também lê com muita profundidade. Então, só de você trazer o elemento visual e ganhar a atenção de quem está julgando, já é um gol de placa. Quando você fala do contencioso estratégico, às vezes você apresentar um memorial numa arbitragem, cara, é mega sensível, porque você vai influenciar. Então, tem um aspecto muito semiótica, né? Muito simbólico. Então, o advogado ele é muito bom em escrever e em falar, só que ele perde o elemento visual. Então, o elemento visual, na minha visão, é uma terceira coluna. Então, pô, você tem que ter a capacidade de oratória, de convencer, você tem que escrever bem para articular, e aí num mundo muito visual, e a gente vê essa revolução acontecer até no marketing, né? Antigamente, cara, as empresas eram o nome do próprio fundador, cara, aquelas embalagens, você pega aquele Mad Men, né, que mostra agências de publicidade dos anos 50, cara, aquilo foi uma revolução. Então, eu acho que tem uma revolução também de como transmitir os argumentos jurídicos e o conteúdo jurídico. Sim, e aí você, no judiciário eu acredito que até que isso, apesar de ser um gol de placa, eu acho que isso é um pouco incipiente ainda, os juízes têm muito preconceito com isso ainda. E qual é, eu por exemplo conheci o Visual Law, eu era do setor de acordo do Siqueira Castro, bem antes de eu trabalhar com você. E aí eu tava lendo todas as petições eram iguais, né, em 2021, e aí eu vi uma petição cheia de bonequinho, uma petição com borda e tal, e aí o rapaz falou assim, primeiro ele usou os fatos, tutela, fundamentos, e depois ele botou, vamos conciliar? Conciliar é legal, que não sei o que, não sei o que lá. Atraiu mega tua atenção ali. Muito, eu você fiquei deu uma olhando. atenção que você nunca daria pra um caso qualquer, né? Não fechou acordo com ele, mas eu achei legal. Não, fez a provocação. Mas eu achei legal a... Cara, é engraçado, tem algumas pesquisas hoje, cara, o tema já tem um tempo. Tem vários grupos que estudam academicamente. Tem uma pesquisa que eu sempre uso, depois eu posso compartilhar. Cara, que você mostra ali que 80% dos juízes hoje gostam de Visual Law. E é engraçado, porque se a cada 5 juízes, 4 gostam, faz muito sentido eu usar Visual Law, porque a chance de eu impactar é maior do que eu pegar os 20% que não gostam. Então o judiciário gosta porque facilita a vida do cara. E pensa que assim, o juiz ou a juíza, cara, ele é uma pessoa, um ser humano, ele tá no Instagram, ele tá no TikTok, ele tá sendo impactado. Então imagina ele tá sendo impactado por um monte de cor e uma bela hora ele começa a ler um texto ali, Arial preto, folha branca, então o judiciário usa muito. A gente tem um case, cara, que a gente fez um treinamento do STF, de vários aspectos de inovação, e até é engraçado, isso foi durante a pandemia, e a galera tava vendendo esse projeto pro STF e falou, Bruno, dá pra entrar na última reunião? Eu falei, cara, eu entro, mas eu posso ficar confortável e falar o que eu quiser? A galera, não, pode falar. E eu cheguei lá e falei assim, cara, eles falaram, a gente entendeu de gostou do curso, mas por que a gente precisa ter um curso de inovação na STF? Eu falei, cara, vocês têm concorrente hoje? E aí eles falaram, porra, não, a gente é o STF, Bruno, tá lá na Constituição, a gente tem um monopólio. Eu falei, será que as pessoas leem hoje o informativo da STF por conta direto do STF ou lê por outras fontes? Você pega uma Jus Brasil, que a gente já mencionou aqui, muita gente lê, então você tem outros canais. E se você quer ter o contato direto com o cidadão,
você tem que ser mais atrativo. E aí, uma das coisas que eles fizeram é o informativo com o Visual Law. E aí é engraçado, porque assim, ele tem um monopólio, o que ele decide, só ele decide, mas ele entendeu que ele precisava ser mais compreensivo, e para ser mais compreensivo ele deveria usar Visual Law. Então tem esse aspecto também. Sim. Para Visual Law, tem algum limite que você coloca, por exemplo, de excesso de Visual Law para não ficar muito poluído, ou de questões técnicas? Por exemplo, uma ação muito simples ou uma ação muito estratégica, o quanto que você usa de Visual Law em cada um? Cara, isso é interessante. Aí entra dentro daquele critério que a gente falou do advogado achar que ele faz tudo. Cara, tem pessoas, e eu sei que para advogado é difícil às vezes compreender, mas tem pessoas que estudaram faculdade, são designers, entendem isso de maneira técnica. Estudaram metodologia, ficaram anos na faculdade, tiveram vários cursos. E essas pessoas têm uma capacidade. O designer, ele nasce, e você tem designer de embalagem, você tem designer de produto, ele nasce para facilitar a utilização, a compreensão das pessoas. E aí por isso absorção do conhecimento. Então assim, você pega um advogado, pô, é comum você ver o advogado faz um mega carnaval lá na petição, quero usar Visual Law, cara, fica um negócio mega tosco e mega poluído, sim. Poluído, que atrapalha muito. Esse caso aí talvez, porra, não faz nada, porque na verdade você está impactando. Agora, quando você tem um designer, você tem alguém que realmente entende daquela temática, porque às vezes não é só o aspecto visual, como eu vou estruturar a informação, o que eu vou dar mais destaque. Então, inclusive o legal design, né, que é muito baseado nessa ideia do design thinking, nessa questão de experiência do usuário, de entender para quem que eu estou entregando. Por isso que é muito comum as pessoas pensarem, eu quero um projeto de Visual Law. Mas muitas vezes você não quer um projeto de Visual Law, você quer uma visão design thinking, assim, como é que eu vou fazer a jornada no meu usuário, entender como aquilo ali está sendo recebido, como é que eu melhoro o fluxo, os processos. Então, e reitero, por isso que a gente precisa de profissionais. Nada contra advogados principalmente se estudarem. Mas, cara, não dá para o advogado ali na orelhada e querer fazer, joga um monte de cor ali, é isso, é o Visual Law, não é. Eu imagino. O que você vê mais efetividade no Visual Law? Você vê isso mais efetivo em contratos, em petições? Cara, acho que em tudo. Acho que o contrato, esse aspecto, termos de uso é importante. Cara, todos os nossos cases são muito legais e aplicações das mais diversas. Por exemplo, você pega o caso lá da história em quadrinho que a gente fez lá. Cara, você tinha agricultores que tinham um aspecto, alguns semi-analfabetos. Então, às vezes, cara, por isso você tem que entender o público. A gente já fez projeto, por exemplo, para construtora, que tinham públicos diferentes. E cada um tem que ser impactado de uma forma. Então, por isso que no final é você entender para quem que você quer entregar a mensagem. Às vezes eu faço o Visual Law para uma empresa que lida com outra empresa. Às vezes eu faço com pessoa física. Então, a depender do teu público, você vai ter uma forma de comunicar melhor, que você vai chegar ao resultado que no final é as pessoas saberem o que elas estão lendo e aplicarem e executarem o contrato. Quem nunca viu o contrato que você nunca sabe o que está escrito, você assina e... É bom esse tipo de contrato? Eu não acho. É ruim, né? Sim, ele não consegue chegar na missão dele, que é oportunizar que as pessoas cumpram aquelas cláusulas. Sim. Falando do futuro do direito um pouco, quando a gente olha para o direito hoje, a gente enxerga uma evolução natural da profissão, né? O que você acha que ainda tem para evoluir? Quais são as partes relevantes que acho que a evolução ainda não alcançou? Cara, o advogado é o último bicho da cadeia tecnológica, né? Então você vê essa questão, por exemplo, do terno e gravata. Você vê, hoje muita gente não usa gravata. Então, assim, é que o advogado ele vai se distanciando com mais dificuldade. Mas não existe o futuro do direito, e é isso que a gente acredita, por isso que é Future Law, ele sempre está sendo construído. Então, cara, existe uma realidade hoje, o que o advogado está defasado em relação ao mundo de 2026? Há muitas coisas. Em 2030, então a profissão do direito vai sempre andando atrás. Mas ela vai evoluindo. Se você comparar, assim, existem evoluções no mercado jurídico, mas e é interessante, isso facilita a nossa vida até no direito, porque como a gente é o último bicho na cadeia tecnológica, muitas vezes é só você ver o que aconteceu em outras indústrias há 5 anos e trazer para o direito. Você tem uma possibilidade, às vezes, por exemplo, se você estiver numa área muito inovadora, você é o vanguardista. No direito, muitas vezes a gente adapta coisas de outros mercados para o mercado jurídico, porque a gente sabe que vai acontecer. Então, cara, o futuro... E por isso que eu acho que uma característica que o advogado devia desenvolver é a capacidade de inovar e esse desejo pelo novo. Eu falo muito isso. O advogado é neofóbico, ele tem medo do novo, ele tem que ser neofílico. Uma pessoa que é neofílica, que ela quer o novo, ela quer experimentar o novo, isso faz com que ela se conecte mais com a realidade. Ela vai errar várias vezes. Sei lá, o óculos lá que você mencionou. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, fale assim, cara, esse óculos aí é mó besteira. Mas por que eu quero ter experiência? Porque eu quero emular o aspecto do futuro. Pô, a gente tá falando de humanoide aí, que o valor, cara,
quase trouxe o humanoide aqui. Eu vi que você postou. A gente fica discutindo, mas é que hoje o Daniel Orlean que fala isso muito, que é um brinquedo caro, né? Mas a realidade é que, assim, cara, começar a conviver com o humanoide é projetar o que vai ser o mundo daqui a 5, 10 anos. Daqui a 10 anos não vai ser mais um brinquedo caro. Ele vai ter uma aplicação prática. Então, é isso. Parece uma coisa... humanoide. O advogado padrão, ele olha e passa direto. Ele nem... Tem um negócio até interessante. Tem um estudo de antropologia. Eu lembro que eu li no mestrado, me lembro de quem era a autoria. Que ele falava que os povos originários não conseguiram ver as caravelas chegando. Eles olhavam para o horizonte, não é que eles não identificavam o que era, eles não enxergavam. Por quê? Porque tem uma capacidade humana que às vezes a coisa está na tua frente, você não enxerga, porque você não dá foco. Então, assim, como ele nunca tinha visto uma caravela, aquilo ali não era possível dentro daquela realidade dele, aquilo ali realmente era invisível aos olhos dele. Então, o que eu entendo hoje é que muitos advogados têm um mundo invisível. Igual a história da caverna do Platão, né? É isso. As pessoas não conseguem sair da caverna. Então, eu acho que o ponto é, tem um mundo invisível que o advogado não acessa porque ele está olhando para um mundo que ele conhece. Então, por isso que eu acho que a neofilia, se jogar ao novo, se abrir ao que não existe, é uma oportunidade de ser advogado ter uma vantagem competitiva no médio e longo prazo. Assim, a gente está falando muito de evolução, né? Então, a evolução como diz o Chorão, cada escolha é uma renúncia. Então, você vai evoluindo em algumas coisas, em outras coisas você perde o sentido, como a gente já falou aqui. Se você pudesse listar alguma coisa que ia deixar de existir ou perder o sentido no direito, o que você listaria? Cara, eu acho que desde coisas básicas, né? Assim, você pega a própria mídia do direito, né? O livro de papel é uma coisa que a gente acompanha que, óbvio que tem ainda o fetiche, até hoje você tem vitrola, mas eu acho que tem um aspecto estético, tem um aspecto de mídia e tem um aspecto também comportamental e de compreensão. Eu vejo, antigamente a pessoa demorava 30 dias para entregar um parecer. Então, cara, hoje o advogado... E por isso que eu sou contra essa questão da bullshitagem. Você precisa de velocidade, entrega. Uma coisa, você vê advogado que escreveu um e-mail gigantesco com 1 bilhão de argumentos. Cara, o mundo hoje é cada vez mais objetivo, mais célere. Então, eu acho que tem muitos aspectos arcaicos que muita gente ainda produz, mas que não tem aplicabilidade prática. Por outro lado, esse tempo que às vezes você está perdendo por uma coisa que ninguém vai ler, você deveria estar investindo... Por exemplo, eu escrevi 20 e poucos livros. Cara, será que faz sentido hoje? As pessoas acessam por isso. Eu tenho certeza que um monte de livro meu está indexado em um monte de LLM. O cara vai acessar o conhecimento. As pessoas vão continuar aprendendo, lendo um método, ou ela vai aprender... Quanta coisa a gente não aprende hoje com um chatbot ali, trocando, criando metodologia. Então, eu acho que tem muitas coisas a serem transformadas, assim. Tá, sobre regulação da tecnologia, acho que esse é um tema que, assim, ele é bem desafiador. Lá nos Estados Unidos teve um processo lá que o Mark respondeu, que o pessoal sempre busca isso, né? Principalmente, saiu no Fantástico há pouco tempo atrás, quando saiu essa ideia de metaverso, que o Estado não estava conseguindo acompanhar essa evolução. Sim. Como é que a gente pode fazer uma regulação saudável para o Estado conseguir entender, para não acontecer o que aconteceu em Cambridge Analytica, mas a gente também, como sociedade, conseguir evoluir? Cara, o meu doutorado foi sobre regulação de inovação. Então, o que tem... Primeiro entendimento você tem 2 tipos de inovação. Você tem inovação que ocorrem em ambientes regulados e densamente regulados. Exemplo disso, fintechs. Hoje, se eu quiser criar e inovar qualquer coisa no ambiente de inovação, eu vou esbarrar fatalmente com o Bacen, com a CVM. Então, existe um mercado regulado. Para cá, o que vale muito? Sandbox regulatório. Ele nasceu lá no Reino Unido com a ideia de, inclusive, estimular a inovação. Você pega, por exemplo, o Nubank hoje, que é a maior instituição bancária do Brasil, IPO gigantesco, valor, número de clientes, maior número do mundo, do Brasil e tal. Cara, ele só nasceu por conta de uma mudança regulatória, que foi a conta digital. Se você não tivesse a oportunidade de ter conta digital, não existia Nubank. Se a gente não oportunizasse que as pessoas criem, como em outros países não existem. Tem país hoje que você não pode criar uma conta digital, você tem que ir na agência. Se existisse agência, entende que o Nubank não existia, porque ele não ia conseguir construir esse número de agências. Então, e essa é a visão lá do sandbox do Reino Unido, que o regulador pode ser um inovador. E por que ele criou o sandbox no mercado regulatório? Porque ele entendeu, cara, para a sociedade é bom ter mais instituições bancárias, financeiras, eu vou abrir esse mercado. Então, existe inovar no ambiente não regulado. E existe inovar no ambiente não regulado, que é o Uber, iFood e tal. E aí, aqui também, aqui o Estado tem que se encolher para deixar a inovação nascer. Aqui, o Estado tem que entender rápido para regular. Então, você pega, por exemplo, LGPD, o GDPR lá fora do Brasil e tal, na Europa, já existia uma construção. A Europa tinha essa preocupação. Você vê, a NPD não existia no Brasil.
Então, às vezes, não é nem regular. Quem que vai regular? Eu lembro a discussão na época, a Telecom, né, a Anatel, queria regular, queria ser a grande agência de internet. Veio a NPD, veio outros ciclos. Então, e você vê, até hoje a NPD não tem uma estrutura nem perto do que é um banco central, porque demora tempo para você criar a estrutura. Então, às vezes, não é nem só regular, é criar uns instrumentos hábeis para aquilo ali acontecer. Então, eu acho que a primeira dúvida é se você está regulando no ambiente de densa regulação ou não, aonde é densamente o Estado deveria se encolher para permitir que a inovação ocorra, porque a inovação muitas vezes é o Schumpeter lá, né? Destruição criativa é melhor para a sociedade. E no ambiente pouco regulado, o Estado tem que estar atento, porque aqui a coisa corre solta. E aí, às vezes, não ter regulação é oportunizar fazer coisas que vão impactar. Então, o Estado ele tem que crescer para cá e diminuir para cá. Assim, parece contraditório, mas... Não, sim, eu entendo. Faz total sentido. Assim, você usa muito nudge. Aqui eu tô vendo o livro ali do Rápido e Devagar, também Sim. é um livro muito bom. Você costuma aplicar nudge nessas partes de tecnologia, de automação e você já esbarrou em alguma barreira regulatória que foi difícil para você ultrapassar? Cara, isso é bem legal, assim, uma outra temática, não tá na tecnologia, mas foi uma ascensão também que não existia, né, essa análise econômica do direito. Então, eu acho que é trazer esses conceitos mais modernos de economia comportamental para dentro do direito. Existe uma corrente muito forte nisso, que é uma recomendação, eu acho muito legal. E outro aspecto, assim, até não só em relação à economia, mas o advogado, cara, quebrar os silos e tentar buscar outras áreas de conhecimento. Principalmente, cara, economia comportamental é fundamental porque, cara, entender ali dos aspectos psicológicos, neuromarketing, então, assim, isso tudo influencia, assim. Tem um estudo lá de Israel que mostra que os juízes, depois do almoço, condenam menos do que antes do almoço. Então, qual que é... Cara, eu estudei isso no mestrado também. Qual que é o foco aí? Cara, assim, você satisfeito após o almoço, você tende a ser mais complacente. Então, acho que isso é um ferramental importante para o advogado, porque no final... Óbvio, existe o judiciário, mas no final existem pessoas. Então, entender pessoas, ler pessoas, entender como se dá o comportamento humano, como ele se manifesta, isso ajuda muito a você conseguir, desde relações institucionais, Helgov, essa pessoa ali para formação de norma, até o julgamento, até a negociação, né? Então, assim, a gente tem muito curso na Future, né? Tem métodos aí tradicionais, negociação de Harvard. Então, eu acho que essas skills que o advogado... universo que às vezes ele não conhece, é muito interessante. Esse aspecto, por exemplo, de análise econômica do direito, cara, é brilhante. Você vê alguns estudos que influenciam. Tem cases práticos, assim, de criação de vara, de mudanças por análises objetivas, porque a subjetividade é o que a gente estava falando de visual law, por exemplo. Os juízes não gostam. Beleza, vamos fazer um estudo. Então, às vezes, as nossas percepções, as nossas... não estão necessariamente conectados ao que é a realidade. Por isso que eu acho que essa análise, trazer esse aspecto empírico para o direito que é fundamental, e é muito pouco. Até na academia, com exceções de determinadas linhas que tem essa análise, você pega um mestrado, doutorado, cara, o advogado ele escreve o que ele quiser. Ele se baseia num outro doutrinador, mas tem pouca análise empírica, tem pouco estudo prático, e no final é isso que impacta, assim. Sim, tem tido, eu estudei muito sobre isso, sobre essa parte empírica no mestrado também. Sim. O direito ele sempre foi muito centralizado na figura do advogado, né? Você acha que hoje em dia essa centralização pode passar mais para uma figura de uma plataforma ou de alguma uma estrutura operacional? Cara, isso é uma boa pergunta. Eu acho o seguinte, tem alguns aspectos aí, né? Eu acho que essa questão até do advogado, da edumentária, da forma do latim, existia e ainda existe um desejo de afastar a compreensão das pessoas. Então, se você fala uma linguagem própria, que só os seus iguais entendem, existe um aspecto de afastar o direito. Na minha opinião, isso é muito ruim, porque eu acho que o direito ele se presta ali a questões muito importantes para a sociedade, quanto mais as pessoas compreenderem. Então, eu acho que tem dois aspectos aí. Eu acho que tem um aspecto do ferramental da tecnologia, que foi muito o que a gente viu nascer nos marketplaces. Você vê a centralidade hoje. Essa segunda onda da internet, né, a Web 2, foi muito em termos de plataforma. Você vê desde o iFood, passando por um Uber, o Mercado Livre, o OLX. Então, um mundo muito de marketplace, né, de conectar as pessoas. Eu acho que, assim, no ambiente B2C, talvez, que era uma tese da Jus Brasil em determinado momento, depois mudou, que cara, como é que eu conecto aqui o cliente, o advogado? Tem uma discussão aí do OAB, mas eu acho que a Jus Brasil na época enfrentou bem, existem limites legais que ela cumpriu, existem outras empresas tentando fazer, e eu acho que aqui faz sentido, porque aonde você consegue fazer esse mercado de marketplace? Aonde você tem demandas de um lado, pessoas querendo vender e que não existem recorrência,
que eu quero dizer com isso? Cara, o Uber ali eu pego, outro dia eu pego outra pessoa, não tenho recorrência, o iFood, beleza. Você vê, é até interessante no iFood, ou porque às vezes você pede do mesmo lugar, você tem a conveniência. Mas tradicionalmente você está ligando pessoas que não têm uma recorrência. No ambiente corporativo jurídico, eu acredito um pouco menos, porque eu acho que ali você tem contratações diretas. Então, eu acho que a plataforma ela faz mais sentido no mercado B2C. Eu tenho um problema que é a Zup, né? A Zup, que é uma empresa dos Estados Unidos, até que fez a IPO, que é um marketplace gigante. Então, cara, eu preciso de advogado disso, eu procuro lá. Então, acho que para B2C faz sentido, para B2B menos. Agora, mesmo no mercado B2B, eu acho que a ascensão de engenheiros, engenheiras, designers, eu acho que o ambiente do direito vai ser compartilhado cada vez mais por outros profissionais na medida em que tem esses novos direitos, essas novas percepções. Entendi. Para a formação jurídica hoje, o que você acha que poderia mudar na formação das pessoas hoje? Cara, essa é uma importante também questão, assim. O aspecto educacional ele é regulado, né? Você tem o MEC ali também, você tem diretrizes, e isso engessa por essência. O mercado brasileiro é diferente de outros países do mundo, né? Onde você tem mais flexibilidade de grade curricular. No Brasil você tem as eletivas. Eu acho que ao longo desses 10 anos eu vi faculdade se aproximando mais. Eu lembro uma discussão, a FGV, por exemplo, tem um curso de programação para advogado, era uma discussão, será que o advogado tem que programar? Você vê que passados 10 anos ninguém precisa programar hoje que o ChatGPT tô falando muito de ChatGPT, mas cara, vale Gemini, qualquer... A galera programa. Cara, eu subi o Futurelaw /vagas, eu fiz tudo. Eu fui trocando, cara, subi o banco de dados. Então, hoje, qualquer um programa sem precisar necessariamente saber de linguagem. Você não precisa saber daquela linguagem. É que nem você precisa traduzir um texto. Eu posso escrever um texto hoje bem pra caramba e traduzir para alemão e não necessariamente saber alemão, como eu não preciso saber linguagem. Eu preciso saber o que eu quero e ir construindo. Sim. Então, eu vi desejos, né, faculdades indo para um lado, indo para o outro, mas a base ainda continua. Então, o desafio de você inovar em grades curriculares é muito desafiador. E ainda, na minha opinião, ainda não existe uma instituição. Você vê, a Futurelaw a gente é não regulado, né? A gente faz cursos livres. E isso nos dá uma... Você vê, a gente lança o curso, às vezes, temas que estão super nascendo. Então, talvez seja mais difícil conseguir conectar isso para graduação, pós-graduação. Tem pós-graduações mais modernas. A gente lançou uma na Future, mas ainda tem esse desafio para o mercado regulado, assim. Entendi. Qual você acha que uma mentira que o mercado jurídico conta para ele mesmo? Cara, eu acho que muito dessa questão, dessa vaidade da percepção de que o advogado ele tem essa áurea em muitos aspectos. Cara, é um serviço como o outro e se cria muito... O advogado ele cria muito essa camada de valor, né? Ele gourmetiza, né? Ele joga um azeite ali trufado e diz que aquela batata ali vai valer mais. Então, tem um aspecto de gourmetização que é legal, mas, cara, a gente tem que ser mais pragmático e mais objetivo e entregar mais, assim. Entendi. Tranquilo. O que você... Uma coisa sobre o futuro do direito que você acredita que você acha que a maioria das pessoas discordaria? Cara, eu acho que uma coisa que... Não sei em que nível as pessoas discordam, mas eu tenho certeza que, por exemplo, muitas coisas que a gente faz hoje, por exemplo, no escritório, na Lloyd, no Lima Ferguson, na Futurelaw, que parecem muito... Por exemplo, até o aspecto estético, porque eu acho que é mais fácil as pessoas compreenderem. Pô... Será que no futuro a maioria dos advogados vai advogar de camiseta? Acredito que sim, porque existe uma evolução desde a forma da linguagem, da indumentária, da forma. Tem um livro que chama Como o Google Funciona, e ele narra que no início do Google as pessoas trabalhavam em open office com bichinhos nas baias e que isso era uma coisa mega estranha. E isso tomou o mundo. Hoje você vê todo mundo em open office, todo mundo... Então eu acho que tem uma tendência da evolução de determinadas coisas. Então, você fala assim, cara, você acredita que daqui a 20 anos nenhum advogado vai usar terno? Talvez seja uma crença que as pessoas... Eu acho que vai caminhar para isso. E reitero, estou falando de um aspecto estético, mas de coisas profundas. O advogado vai ser mais objetivo, vai ser menos latim, vai ser mais acelerado. É uma tendência que o mercado vai lançar a gente para isso, entendeu? Entendi. E se você tivesse que destruir um modelo de advocacia hoje, de novo, e construir do zero, qual seria? Cara, eu acho que assim, na minha concepção, eu acho que a visão de startup, aquele livro Startup Enxuta, né? Exige, cara, é você criar um aprendizado contínuo e ir melhorando constantemente. Então, às vezes, tem essa visão meio idealizada para onde eu vou. Cara, você vai para onde você vai melhorando. Então, cara, melhorar 1% todo dia, cara, todo dia gerando mais eficiência, vai chegar a algum lugar que não necessariamente você projetou. Então, eu acho que essa deveria ser a cabeça de qualquer setor. Então,
cara, é não se apegar a dogmas e ir melhorando até chegar num ponto de eficiência mais pleno, assim. Entendi. Então, o que eu tô querendo te pedir agora é um tempo para você olhar, porque o propósito desse podcast é você levar informação de qualidade para as pessoas. Não, a iniciativa é super bacana. As pessoas não têm... Se você pegar as pessoas que estudam mais afastadas dos centros, como a gente está, elas não têm essas informações. Sim. Então, que você dê algum recado para as pessoas, o que você pode fazer, dar de orientação e direcionamento para essas pessoas evoluírem mais. Cara, acho legal a iniciativa, pô, muito bacana, parabéns aí pelo podcast. Eu acho que esse é um aspecto interessante. A gente vive num mundo hoje que toda a informação está disponível e às vezes o desafio é saber fazer as perguntas e saber se direcionar. Então, acho que para quem ficou curioso, curiosa, achou interessante a temática, cara, começa a pesquisar a B2L, a Future Law, os cursos. A gente tem uma coluna no Jota também que sai um artigo toda semana. Então, hoje, a gente se esforçou muito nos últimos 10 anos para construir muito material. Tem livros disponíveis, tem cursos disponíveis. Então, eu acho que o que falta muitas vezes é a curiosidade, porque tem muita coisa hoje online, muita coisa gratuita, outras pagas, mas eu acho que o ponto é a curiosidade. Eu acho que o que move o mundo é a capacidade de curiosidade, de se perguntar, de fazer perguntas diferentes, e eu acho que o que fica aí, a sugestão que eu faço é, cara, tenta enxergar as coisas de uma maneira um pouco diferente e não se apegar a como você viu o mundo até ontem. Então, se abra a cabeça, que isso pode te levar a lugares diferentes. É a famosa frase lá do Einstein, né? O sinônimo da loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se você espera resultados diferentes, comece a fazer as coisas de uma maneira diferenciada. Poxa, muito legal. Pessoal, estamos terminando mais um episódio do nosso podcast Tribuna do Sucesso. Agradeço muito por você ter me recebido aqui, porque hoje você que me recebeu e de ter... Tá no estúdio novo, tá no estúdio novo. Tô no estúdio novo. E de ter a gente conseguido fazer essa informação chegar para vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado, cara. Tamo junto. Conta comigo.